Shalom Aleichem, Eftov, a paz seja convosco, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta, é o seu canal, o nosso canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da terra santa de Israel, de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu Arri, o seu irmão, Yehudá Ben Yosef. E esse é o nosso canal Maná de Sião. E como sempre, estamos hoje dando continuidade à série de estudos do nosso canal Maná de Sião. Hoje nós iremos falar, o assunto do nosso canal Maná de Sião é qual é o dia do Senhor? Essa é uma dúvida que eu tenho certeza que muitas pessoas têm até nesses nossos dias de hoje. Qual é o dia do Senhor? Você, meu irmão, você, minha irmã, você que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, essa é uma pergunta que eu tenho certeza que você tem, né, e que você quer saber a resposta dessa pergunta. Qual é o dia do Senhor verdadeiramente? Então, hoje no nosso canal Maná de Sião, nós vamos tratar desse assunto. Qual é o dia do Senhor? Qual foi o dia que o Eterno de Israel, o nosso Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, estabeleceu como sendo seu dia de fato e de verdade? Emuná? Amém, queridos? Então, para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou um judeu messiânico, pertenço a uma sinagoga judaica messiânica aqui em Brasília, na cidade de Águas Claras, chamada Beit Tefilá. E hoje eu tenho certeza que esse nosso estudo vai ser esclarecedor, vai tirar essa dúvida sua a respeito de qual é o dia do Senhor. Amém? Então, vamos agora falar aqui, eu vou citar aqui vários trechos da nossa Sagrada Escritura, seja da Torá, do Taná, da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, Restaurada, que vai falar qual é o dia do Senhor. Então, iniciando aqui o nosso estudo, lá no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao 3, fala que quando o Eterno criou toda a sua criação, né? E quando eu falo toda a sua criação, eu falo tanto no mundo espiritual como no mundo material, no mundo físico, quando ele criou o universo, as estrelas, os planetas, criou o céu, a terra, o mar, os animais, o homem, a mulher. Quando o Eterno de Israel estava concluindo toda a sua obra da criação, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3, fala que no sétimo dia, que foi o último dia que o Eterno estava concluindo toda a sua obra da criação, vai falar que o Eterno abençoou o sétimo dia e o santificou e o separou dos demais outros dias. Então, se o Eterno abençoou e santificou o sétimo dia, dá-se a entender que o sétimo dia não é igual aos outros demais dias da semana. Por isso que é um dia de bênção. Por isso que é um dia de santificação, um dia que foi santificado
por Hakadosh Baruhu, pelo bendito seja Ele. Então, o verdadeiro dia do Eterno é o sábado, que no Oriente Médio, na Terra Santa de Israel, nós chamamos de Shabat. Então, esse dia foi santificado, esse dia foi abençoado pelo Eterno. Então, por isso que a Sagrada Escritura nos ensina isso. E quando chegamos no livro de Shemot, no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao 11, quando o Eterno está entregando a Moshe Rabbeinu a Santa Torá, a sua Santa Lei, os 10 mandamentos, e nesses 10 mandamentos da Santa Lei do Eterno está o dia de sábado, o dia de Shabat. E quando nós andamos mais um pouco para frente no livro de Shemot, de Êxodo, capítulo 31, verso 13, aqui o Eterno ainda vai ser mais específico ainda a respeito da obediência da guarda do Shabat, do sábado. Aqui o Eterno, através de Moshe Rabbeinu, vai dizer para os filhos de Israel que além deles lembrar e guardar o dia de Shabat, quem estivesse sobre a sua responsabilidade, quem estivesse sobre posse daquele homem, dos filhos de Israel, seja um escravo, um estrangeiro, um peregrino, ou até mesmo seus animais que pertencem a esse chefe de família dos filhos de Israel, não poderia trabalhar no Shabat, no sábado. Ou seja, no dia de Shabat, no dia de sábado, não se trabalha, não se faz nenhum trabalho secular. No dia de Shabat, não se pode comprar e nem vender. No dia de Shabat, foi separado pelo Eterno para que o homem ficasse exclusivamente a serviço do Eterno. Tanto o homem como tudo aquilo que pertence ou que está na posse daquele homem. Como eu falei, os seus animais, o gado, o seu jumento, aquele que está morando com ele, o estrangeiro, o peregrino, não pode trabalhar no dia de Shabat, porque foi uma lei estabelecida pelo Eterno aos filhos de Israel. E aí, quando nós chegamos na Brit Hadashah, na aliança renovada, restaurada, na Bessorá, nas boas novas, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28, o próprio Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, o próprio Yeshua declara que ele é o Senhor do Shabat, que ele é o Senhor do sábado. Então, se Yeshua é o nosso exemplo maior que o Eterno deixou para que nós seguimos tudo que Yeshua praticou da santa lei do Eterno, da Torá, nós devemos também praticar, nós devemos também seguir. É o nosso exemplo maior. Então, se Yeshua diz que é o Senhor do Shabat, é porque o Shabat é um dia diferente dos demais. É o dia que o Eterno separou o sagrado do profano. Baruch Hashem. Então, nós vemos que em Lucas, na Bessorá de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 30, Yeshua entrando na sinagoga justamente no dia de Shabat para ler as escrituras sagradas, ou seja, para ler a Torá, o Taná. Então Yeshua ia para a sinagoga
o lugar de reunião, o lugar de se buscar o Eterno, de estar a serviço do Eterno, ele foi no dia do Shabat. E aí nós vamos ver mais para frente um pouco ainda, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 4, Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, entrando numa sinagoga também no dia de Shabat, no dia de sábado, para estudar a santa lei do Eterno, a Torá viva. Então nós vemos que Paulo, os apóstolos, os discípulos, todos eles guardavam um dia de Shabat. Por isso que o Shabat nós recebemos no pôr do sol da sexta-feira, a recepção do Shabat, que é conhecida como Kabbalah Shabat, aonde acendemos 2 velas. E o que essas 2 velas significam? O que essas 2 velas representam? Representa justamente o mandamento que o Eterno deixou para os filhos de Israel, lembrar e guardar o dia do Shabat. E quando é no sábado à noite, às 18 horas, nós fazemos o encerramento, a conclusão do dia de Shabat, que nós chamamos de Havdalah, ou seja, separando o sagrado do profano. Então, o Shabat, ele contém todas as bênçãos, as mais ricas bênçãos do Eterno, que o Eterno quer colocar na vida do homem. Por isso que no Taná, no livro dos profetas, no caso aqui o profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 12, o profeta Ezequiel sendo usado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno, fora da terra santa de Israel, porque nesse período do profeta Ezequiel, o nosso povo se encontrava no cativeiro da Babilônia, no cativeiro babilônico, mas o Eterno usa o profeta Ezequiel justamente para falar sobre o Shabat, o dia santo, o dia sagrado, separado. E o Eterno usa o profeta Ezequiel dizendo que se os filhos de Israel obedecerem ao mandamento do Eterno, que é lembrar e guardar o dia de Shabat, e não profanar o dia de Shabat, mas ter prazer no dia de Shabat, as ricas bênçãos do Eterno serão derramadas sobre a vida dos filhos de Israel. Então, querido, eu falo com toda a certeza, com toda a convicção, que o Shabat é a maior bênção, é a bênção maior que o Eterno já colocou na vida do homem e da mulher que ama e tem prazer em obedecer a esse mandamento. Todas as pessoas que eu conheço que guardam o Shabat, que lembra, que guarda o Shabat, que obedece aos mandamentos do nosso Pai, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele, do nosso Eterno de Israel, todas as pessoas que guardam o Shabat e têm prazer em obedecer a esse mandamento, são pessoas prósperas, abençoadas em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, essa pessoa, ela é abençoada. Porque ela aprendeu, ela sabe da importância, ela teve o entendimento do que é obedecer a esse mandamento de guardar o dia de Shabat. Então, o verdadeiro dia que o Eterno escolheu, santificou e abençoou para que eu e você, através desse dia, recebemos todas as ricas bênçãos do Eterno, é o dia de Shabat, é o sábado. Não é o domingo, não é segunda, não é terça, não é quarta, não é quinta, não é sexta, é o Shabat, é o dia do sábado.
E esse sétimo dia ele é tão abençoado que lá em Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 25, do verso 2 ao 4, vai falar do ano de Shemitah, que é o sétimo ano, em que os filhos de Israel, principalmente os filhos de Israel que vivem da terra, que possuem terras, que possuem fazenda, no sétimo ano, no ano de Shemitah, eles não podem plantar e nem colher na terra. Eles não podem fazer nenhum tipo de trabalho na terra, porque é o ano de Shemitah. É o sétimo ano que o Eterno diz que os filhos de Israel devem obedecer a esse mandamento de deixar a terra descansar. No sétimo ano, no ano de Shemitah. E os filhos de Israel até hoje obedecem a esse mandamento de não se trabalhar na terra no ano de Shemitah, no sétimo ano. E isso tem um significado espiritual muito grande. Por quê? Porque isso vai apontar ao sétimo milênio, que é conhecido no meio judaico como o Shabat Hagadol, o grande Shabat. E esse grande Shabat Hagadol, ele vai ser inaugurado através do nosso Mashiach, Yeshua, quando ele retornar. Então, o sétimo milênio será um milênio do descanso, será um milênio para o salvo, para os santos, para os justos. Então, hoje nós praticamos porque nós temos a emuná. A palavra emuná quer dizer, além de fé, a palavra emuná quer dizer confiança, fidelidade, credibilidade. Então nós cremos que nós vamos entrar nesse Shabat Hagadol, o sétimo milênio, a era messiânica do descanso para os filhos de Israel, para aqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yeshua na sua vida. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, que vamos fazer parte desse Shabat Hagadol, o grande Shabat, o sétimo milênio, a era messiânica que vai vir através de Yeshua HaMashiach. E se você, através desse estudo, dessa palavra, que não sabia qual era o dia do Senhor, mas que hoje, agora, nesse momento, assistindo esse vídeo, está descobrindo que o verdadeiro dia que o Eterno separou, santificou e abençoou é o sábado, é o Shabat. Que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa tomar posse desse estudo, que você possa, de hoje em diante, começar a praticar esse mandamento, que é lembrar e guardar o dia do sábado, na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu viver, que você possa se tornar um filho obediente, como Yeshua HaMashiach foi obediente ao Pai, ao Eterno de Israel, porque ele guardava o dia de Shabat, e nós também guardamos, porque ele é o nosso maior exemplo, e como ele disse, eu sou o Senhor do Shabat. Amém? Então, queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que esse estudo tenha abençoado muito a sua vida, tenha te esclarecido, que através desse estudo que foi ministrado nessa tarde, essa verdade que talvez você não conhecia, mas que agora está passando a conhecer, possa mudar completamente a sua vida e o seu viver. Quero desejar a todos um Shavuot, uma semana de muita shalom, de muita paz, de muita saúde e de prosperidade para você e para toda a sua família. E se você ainda não é inscrito no nosso canal Maná de Sião, não deixe de se inscrever, não deixe de
de dar o seu like, de deixar o seu like, porque isso vai nos ajudar muito. Então vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Shalom, Lehitraot. Até a próxima. Shalom.